Petrópolis e carrego comigo 2 lições que eu aprendi aqui, que me marcaram. A primeira é sobre a importância da solidariedade em momentos difíceis. Algo que me marcou profundamente em coberturas recentes há alguns anos. E a segunda sobre a resiliência, a importância da reinvenção e de retornar ainda mais forte. Empresários, empreendedores de Petrópolis se tornaram, depois dessas coberturas, exemplos para mim, de fato, e não só para mim, para empresários de todo o Brasil, que está acontecendo aqui hoje. Por isso a gente começa esse encontro parabenizando a todos por fazerem parte desse encontro, dessa conexão inédita. Parabéns. Agora é preciso falar aqueles que tornam esse evento possível. O Conecta Petrópolis tem o patrocínio, é uma realização da FACERJ, que vem rodando o estado do Rio de Janeiro com essa plataforma itinerante, movimentando a economia, a força produtiva local, e também do Sebrae RJ. E conta com o patrocínio do sistema OCB-RJ, CREA-RJ, Sicredi, e também com o apoio institucional da CEP e da Uniswan. Antes da gente dar sequência à abertura, nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros têm um recado para a gente. No coração do Rio de Janeiro, onde a natureza abraça a engenharia, a agronomia e as geociências, o CREA-RJ constrói uma história de 91 anos de dedicação, progresso, ética e excelência profissional em defesa da sociedade. Desde 1934, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro tem sido o pilar das profissões que constroem, ativam desenvolvem e protegem o nosso Estado. Das grandes obras de infraestrutura às inovações tecnológicas, cada transformação teve o olhar atento do CREA-RJ, garantindo a segurança e a valorização dos profissionais. Nos bastidores de cada obra, serviço ou grande evento no Rio de Janeiro está a fiscalização do Conselho, trabalhando firme para garantir a presença de profissionais legalmente habilitados. O CREA-RJ segue firme na missão de orientar e fiscalizar o exercício da profissão, promovendo a valorização dos nossos profissionais e garantindo o bem-estar da sociedade. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. A minha empresa começou pequena e todo dia era um desafio novo. Com muita garra e a orientação correta, eu segui em frente. Hoje eu vivo do que escolhi construir. No Sebrae Rio, transformamos sua empresa em uma verdadeira história de sucesso. Estamos em todo o estado e também no digital. É rápido e acessível. Sebrae, perto de você, do início ao sucesso. O Rio de Janeiro é um estado cheio de oportunidades. Mas você sabia que muitas dessas oportunidades crescem graças ao cooperativismo? O sistema OCB-RJ representa uma forma de organização que é uma potência no estado. São mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 250 cooperativas. Juntas, elas faturam mais de 16 bilhões de reais e arrecadam cerca de 280 milhões em impostos todos os anos. O empreendedorismo cooperativo atua nos mais diversos setores da economia: agropecuário, crédito, consumo, infraestrutura, saúde, transporte, trabalho e produção de bens e serviços. No Coop tem trabalho. No Coop tem renda. No Coop tem desenvolvimento. O sistema OCB-RJ é a casa do cooperativismo no estado. Desde 1971, tem orgulho de apoiar, investir e defender um modelo socioeconômico que transforma a vida da sociedade todos os dias. Aqui tem muita capacitação, desenvolvimento de novos negócios e, é claro,
valorização das pessoas, porque cooperativismo é gente. Somos um rio de oportunidades. Somos um rio mais coop. Somos o Sistema OCB-RJ. As pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Obrigada a todos Há quase os um apoiadores. século, a Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP, impulsiona o desenvolvimento econômico, fortalece o empreendedorismo e representa o setor produtivo de Petrópolis. Mais do que uma entidade empresarial, a ACEP conecta pessoas, ideias e oportunidades, promovendo eventos, networking, capacitações e iniciativas que valorizam os segmentos do comércio, da indústria, dos serviços e do agronegócio, estimulando o crescimento sustentável. Além disso, oferece inúmeros benefícios aos associados, como análise de crédito, certificação digital, convênios com instituições de ensino, acesso a linhas de crédito e plano de saúde empresarial. Comprometida com a inovação e a transformação social, a ACEP criou o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Petrópolis, o CEMEC, fortalecendo a liderança feminina, os negócios, o empreendedorismo e a cultura. ACEP, onde a tradição inspira a inovação. Agora sim, obrigada a todos os nossos parceiros, apoiadores, realizadores. Parabéns, Facerj, Sebrae RJ e todos. Parabéns à ACEP. A gente acabou de ouvir o último vídeo sobre o trabalho tão importante da ACEP. Para dar início a esse nosso encontro, eu gostaria de convidar aqui ao palco para fazer essa abertura em nome da ACEP, Fernanda Costa, que é gerente executiva da ACEP. Por favor, Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, que honra dar as boas-vindas a todos vocês para o 10º Conecta aqui no estado do Rio de Janeiro, e Petrópolis é a casa escolhida para sediar. Em nome da associação, eu sinto muito honrada, com muita alegria, muita gratidão a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que dispuseram essa manhã dessa segunda-feira, do decorrer durante todo esse dia de hoje. Nosso evento está repleto de atividades e boas realizações aqui, bons negócios. Ontem, quando eu passei aqui no fim do dia, presidente, perguntei para o Edson, quantas inscrições temos? 476. 476 oportunidades de negócios até ontem. Esse número, eu acho que aumentou um pouquinho. E o que isso me trouxe muito à mente? Não foi uma ação sozinha da Facerj, do Sebrae, da ACEP, mas a união de instituições que acreditam no apoio ao empreendedorismo, ao desenvolvimento das empresas e, principalmente, acreditam em Petrópolis. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Vou reforçar um convite, nós temos mesas expositoras que são pessoas que acreditam na nossa marca, que acreditam no nosso evento e que fizeram um vínculo conosco, então não deixem de prestigiá-los. E eu também quero agradecer o restaurante Lucas, que não abre na segunda-feira, mas ficou sabendo do evento e abriu as portas para nos receberem. Então, em nome da ACEP, do CEMEC, que é o Conselho da Mulher, qual também eu tenho a alegria de ser vice-presidente, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe nosso evento e façam boas conexões. Muito obrigada, Fernanda Costa. Parabéns pelo trabalho
Parabéns pela parceria da ACEP. Agora sim, a gente vai dar início à nossa abertura institucional. Gostaria de convidar aqui ao palco os representantes que tornaram esse encontro possível, começando pelo anfitrião do Conecta, presidente do Sebrae RJ e da FACERJ, presidente Robson Carneiro, por favor, seja bem-vindo ao palco. Aunei Antunes, diretor de operações da ACEP, representando aqui, presidente Paulo Marcos Reis, presidente da ACEP, que não pôde comparecer. Marcelo Fiorini, diretor de produto e atendimento do Sebrae RJ, que tem uma longa história aqui. Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidência do CREA RJ. O vice-prefeito de Petrópolis, vice-prefeito Baninho, por favor, representando aqui também o prefeito Ingo Rames. Presidente Robson Carneiro, por favor, convido para dar início a essa abertura, como nosso anfitrião. Pode fazer uso no palco aí. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. É muito feliz de estar nessa cidade, na qual eu já participei de alguns eventos, desde adolescente. Frequento essa cidade imperial, prefeito Baninho. E eu tenho muita felicidade de estar aqui no nosso 10º Conecta, né? Mostrando a força do associativismo, a força da FACERJ, a força das associações comerciais, na qual tem vários presidentes aqui, e também com todo o apoio dos nossos patrocinadores e também do Sebrae, que o Marcelo hoje está conduzindo muito bem, nosso diretor, que é daqui de Petrópolis, né? Nada é por acaso, né? Porque foi tudo, já estava antes de você ser diretor do Sebrae, a gente já tinha a intenção de fazer o Conecta em Petrópolis, então nada melhor do que no 10º Conecta, né? Onde a gente já movimentou mais de 150 milhões em negócios. Então, vocês, empresários, empreendedores, tanto pequeno quanto grande, participam desse movimento, né? Onde tiver o Conecta, pelo Estado, vamos estar em Vassouras, vamos correr o Estado todo, participam, que é muito bom. Vocês, como falou a Fernanda, são negócios que são gerados, né? Acho que hoje, à parte da tarde, serão vários negócios que a gente vai fazer aqui, e a gente sempre sai muito positivo, Fernanda. A gente aqui, prefeito, a gente faz a diferença, porque a gente tem o apoio dos parceiros, que é primordial, né? Tanto a ACEP, com a Aunei aí, o nosso presidente Paulo, infelizmente, não pôde estar aqui, mas a gente está aqui bem representado pelo Marcelo, pelo Aunei, e também quero parabenizar todos os secretários que estão aqui, todos, acho que todo o secretariado dessa cidade estão aqui presentes, então a gente fica muito feliz, todo o time do Sebrae, né? Veio hoje todo mundo, é uma carreata do Rio de Janeiro, de técnicos do Sebrae aqui para participar, porque a gente acredita nessa força do Conecta, né? Desse movimento que transforma não pessoas, mas transforma as empresas. Eu acho que esse é o propósito do Conecta, de mudar a vida da empresa. Eu tenho certeza que vocês farão vários negócios. Participem das rodadas na parte da tarde. É importante esse movimento, essa conexão. Eu acho que o network é muito bom. Não só tem gente de Petrópolis, mas tem gente do Rio de Janeiro todo nessa rodada. Então, a gente fica muito feliz de ter esse time de primeira aqui, nessa cidade que eu falo que... Eu estava até hoje no carro, falando com meu amigo, falei, gente, quando eu era adolescente, eu saía, 15 anos de idade, com meu irmão mais velho, a gente pegava o ônibus na rodoviária e vinha para o cinema em Petrópolis. Tudo bem, tem 40 anos atrás. Mas, assim, para você ver que como Petrópolis tem um carinho por Petrópolis, eu falei, era tipo fazer uma viagem, de fato, né? Ir para a rodoviária, Novo Rio, e pegar o ônibus para passar o dia aqui para ir para o cinema. Isso tem muito tempo. Não vou nem falar quanto tempo, mas tem muito. Para você ver como que essa cidade é encantadora, né? E, graças a Deus, está muito bem gerida com o seu time, do prefeito. Então, a gente fica muito feliz de estar hoje nesse grande dia. Eu tenho certeza que vai ser pequeno hoje. A tarde hoje vai ser pequena com tantos empresários e empreendedores para fazer negócio. Tá? A gente já movimentou, como eu falei, mais de 150, Manelzinho, 150 milhões em negócios, nessas rodadas de negócios. Então, mostra que a gente está no caminho certo, a gente vem fomentar, né, todo esse negócio, captar mais recursos para a sua cidade, mais parceiros, essa é a nossa força. Agradecer, Marcelo, obrigado aí por apoiar, Calbucci, todo o time aqui que veio do Rio, que faz parte desse nosso movimento. Tem um movimento que foi... começou com o nosso Fiorini, né, que corre o estado todo, mas também o Conecta é menor, mas tem coração. É pequeno, mas abre para vocês, né, um movimento, depois o Fiorini vai poder falar. O Conecta veio aqui para mostrar a diferença,
né, mostrar para o empresário pequenininho que ele pode negociar com o grande. Todos os lugares que nós passamos, todos os conectas, né, os 9 conectas anteriores, o pequenininho fazia negócio com um grande empresário da região. Então, vocês que são pequenos, e com certeza tem os grandes também juntos, não tenha medo que vocês vão fazer negócio hoje, eu tenho certeza, tá? Então, quero agradecer a todos os presentes e que a gente terá um dia abençoado, um dia de muitos negócios e fomentar bastante o empreendedorismo e com o apoio do Sebrae, de todos os parceiros, CREA, OCB e etc. Que, graças a Deus, todo mundo hoje quer ser parceiro da FACERJ com o Sebrae, porque a gente tem feito a diferença, né, Marquinhos, no nosso estado. Então, fiquem com Deus e um forte abraço. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, presidente Robson Carneiro. Lembrando que às 15h está prevista para começar a nossa sessão de negócios, como disse o presidente, ligando empresas âncoras da região a pequenos, a médios empreendedores. Agora, para dar sequência à nossa abertura, convido para fazer uso da palavra ao Ney Antunes, diretor de operações da ACEP. Bom dia a todos. Como já foi dito aqui, o nosso presidente não pôde estar presente. Esse evento teve um adiamento da data e coincidiu com sobrepôs a agenda dele. Ele tem uma vida profissional dividida entre aqui e Portugal e ele, nesse momento ele está fora do país. E é uma grande responsabilidade substituir o nosso presidente. Eu queria cumprimentar o nosso vice-prefeito, Baninho, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, ao meu amigo e presidente da FACERJ, Robson Carneiro, né? E, Robson, me permita também fazer um registro da atuação do João Leal nesse processo. Viu, João? Você foi incansável e contribuiu sobremaneira para que hoje a gente tenha esse evento com essa cara de sucesso que a gente está vendo aqui, né? Cumprimentar o Marcelo Fiorini, né? Marcelo é um amigo aí de longa data. Eu estava até comentando, Marcelo, que há 20 e poucos anos atrás a gente estava com os crachás trocados, né? Eu era Sebrae e ele estava no trabalho da Associação da Rua Tereza, né? Então, nossos crachás hoje foram trocados, né, Marcelo? E Marcelo, aproveitando, eu queria agradecer e parabenizar a tua equipe, né? E à frente o Bruno Leonardo, que é uma pessoa que briga pela cidade e está sempre disposto a trazer projetos importantes, né? E a sua equipe, tá? Eu gostaria muito de fazer esse registro, né? Agradecer aos presidentes de associações, aos nossos co-irmãos que estão aqui presentes, né? Esse é um evento que fala de associativismo, e isso é uma demonstração, né, que essa questão do associativismo, quando pensada, planejada, movimenta a economia. Podem ter certeza disso, né? Os diretores do Sebrae, os diretores da ACEP que estão presentes aqui, tem vários deles presentes aqui. Quero falar que é uma honra muito grande, um orgulho estar fazendo parte desse time. Patrocinadores, já foi dito aqui, mas agradecer nunca é demais, né? Os patrocinadores que viabilizam, né? Ajudam a viabilizar o evento. E, para terminar, a nossa equipe da CEP, né? A nossa pequena e grande, ao mesmo tempo, equipe. Nós hoje temos na CEP 5 funcionários, né, coordenados pela nossa gerente executiva, Fernanda, que se desdobram para, mesmo com essa pouca mão de obra, trazer o volume de trabalho que a CEP tem demonstrado. Então, Fernanda e a equipe, muito obrigado a vocês, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre associativismo, que é um tema que vai ser muito falado e, às vezes, a gente não percebe a dimensão. Eu escutei uma colega da CACB falando, o Rezende, ele dando números a isso, né? Aí vocês
vão entender a conexão que eu quero fazer com esse evento. Hoje, no Brasil, a CACB, que é a nossa entidade mãe, quer dizer, nós somos filiados à FACERJ e filiados à Confederação das Associações Comerciais. Fazem parte da CACB 2.000 associações comerciais em todo o Brasil, né? São mais de 2 milhões de empresários ligados ao sistema. Então, o que eu quero mostrar para vocês que é um sistema que tem um poder muito grande. Se a gente imaginar que todo esse sistema trabalha de uma forma focando objetivos comuns, convergentes, é uma força impressionante. E fica aqui o convite para quem consegue avaliar essa dimensão, procure a CEP, se associe à CEP, né? Nós estamos trabalhando por Petrópolis, cada associação trabalhando pelos seus municípios, e o nosso objetivo é o desenvolvimento econômico do município, tá? E nós estamos ainda, apesar do trabalho do meu amigo Robson, espetacular à frente da federação, hoje a gente tem um grupo muito forte. Hoje nós interagimos com as outras associações dos outros municípios, trocamos ideia, e a gente vê que o que foi feito nesses anos da administração do Robson, não é porque ele está na presença aqui, não, porque eu falo isso normalmente para todos, é impressionante. E todas as associações se sentem, né, protegidas, amparadas e que podendo focar só nos seus objetivos, porque tem o respaldo de uma federação. Então, Robson, muito obrigado por a sua atuação frente à FACERJ, que beneficia todo o Estado, né? E ainda sobre a questão dos dados, a gente tem uma questão que eu deixar para reflexão. No Rio de Janeiro, apesar desse trabalho, né, todo, a gente ainda tem um grande número de empresários a serem atingidos, né? Tem muito caminho a ser percorrido. Diferentemente no sul do nosso país, que tem uma cultura mais associativista, existe um espaço muito grande para o crescimento. Eu vou deixar para reflexão um dado aqui importante. Temos no sul do país municípios onde chega a 40% dos empresários associados às suas associações, né? Esse é um número impressionante, tá? Se eu falar para vocês que nós temos em Petrópolis menos de 1%, tá, dos empresários ligados à associação, isso é uma reflexão que tem que ser feita. E aí eu aproveito e deixo o convite para que todos visitem a CEP, conheçam o trabalho da CEP, né? Porque a CEP trabalha para o empresário. Eu costumo dizer que quem é o eventual pretendente, associado, enfim, todo mundo que tem CNPJ ou que deseja ter. Esse é o nosso público, tá? Independente de porte, seja micro, pequeno, médio, grande, seja indústria, serviços, comércio, agronegócio, enfim, o sistema abarca todos esses segmentos. E, em função disso, essa grandeza desses números que eu estou passando para vocês. Hoje é um dia de aprendizado, de conexões e de negócio. Então, eu desejo a todos que obtenham o máximo possível, né, de proveito desse evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos ao Ney Antunes, diretor de operações da CEP. Gostaria de convidar aqui ao púlpito para fazer uso da palavra Marcelo Fiorini, diretor de produto e atendimento do Sebrae RJ. Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Cumprimentar meu amigo Baninho, ao Ney, Robson, Rodrigo, cumprimentar a todos aqui.
Como bem disse o Alnei, hoje eu estou com um crachá de diretor do Sebrae, mas eu já tive do lado de lá, tive muitos anos do lado de lá como vocês, como empresários, né? Quero cumprimentar a Samir, todos os secretários aqui de outros municípios que eu tive a oportunidade de conhecer. Parece São José do Rio Preto, tem mais alguns municípios que estão aqui, representantes das associações comerciais, a nossa equipe toda do Sebrae que está aqui hoje, que é fundamental, né? Vou cumprimentar o Bruno. Em nome do Bruno, eu cumprimento a todos os demais da minha equipe e de outras equipes, de outras diretorias que também estão aqui colaborando com a gente. Esse evento conecta. Falar depois do Alnei e do Robson fica meio difícil, né? Porque eles roubam a fala toda. E eu sempre sou o terceiro, quarto, quinto, então fica difícil para a gente puxar algum assunto, né? Mas aproveitando um pouquinho o gancho deles também, porque aí ajuda, né? Quando a gente vem aqui, a gente vem pensando o que a gente vai falar, né? E eu hoje estou em casa, estou em Petrópolis, aqui é a minha cidade, é o lugar que eu sempre trabalhei, que eu sempre lutei. Fui presidente da Associação da Rua Tereza durante muitos anos, né? Essa história que o Alnei conta aqui foi aquele prédio lá do Centro de Moda e Serviço da Rua Tereza, que nós construímos juntos, isso lá em 2005, 2006, né, Alnei? E agora, finalmente, né, até uma boa notícia para a nossa cidade, a gente conseguiu fechar com a Firjan uma parceria, e a Firjan vai assumir aquele prédio, vai retrofitar ele todo, né? Tive agora, semana passada, essa semana eu tive fora, tive com o presidente da Firjan, com o presidente Caetano, e ele reforçou esse compromisso com a cidade, investimento de mais de 6 milhões de reais que vai ser feito aqui em Petrópolis, e a gente vai fazer novamente aquele espaço brilhar, com capacitação, com espaço para todos os empresários, principalmente do nosso ecossistema de moda, mas também de outros ecossistemas que hoje isso tudo mudou um pouco, né? E essa discussão é muito importante a gente entender as nossas vocações, para onde a nossa cidade está indo, o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar esse ambiente de negócio. Eu acho que o Conecta é um pouco isso. O Conecta tem muita sinergia com, como o Robson falou, né? Quando eu entrei no Sebrae, eu vindo do interior, vendo uma atuação muito forte do Sebrae na nossa capital, no Rio de Janeiro, na região metropolitana, eu questionei e falei, poxa, a gente precisava estar um pouco mais no interior, a gente precisava ajudar mais as cidades, a gente tem condição de fazer isso. E aí eu propus um evento chamado-se Movimenta, e esse nome, a gente discutiu muito qual era o nome, até que chegou o nome Movimenta. Exatamente ele é para isso, ele é para movimentar a região. Então a gente fez uma proposta, a gente tinha um recurso para fazer uma feira do empreendedor no Rio de Janeiro. Uma feira só. Eu falei, eu vou fazer 6 eventos no interior do estado. Dividimos o estado em 6, né? A gente tem várias regionais do Sebrae espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. E aí nós construímos esse evento, e aí sempre agradecer principalmente a atuação e a parceria do presidente Robson, à frente do Conselho do Sebrae, sempre tem me apoiado, sempre tem estado do meu lado nessas demandas, né? Junto aos demais membros do Conselho, junto aos demais diretores que a gente tem lá no Sebrae, somos 3 diretores, 15 conselheiros, então é sempre uma negociação, né? A gente tem sempre que, né, Robson, levar isso de uma forma muito assertiva para que eles entendam a importância. E nós realizamos agora, recente, 15 dias atrás, nós realizamos o primeiro Movimenta em Resende, na região do Médio Paraíba, na região das Agulhas Negras. E foi um grande sucesso, um grande sucesso. Nós tivemos um evento lá que teve uma repercussão gigantesca na região, a região estava carente, precisando. E o que acontece? O Sebrae, né, o nosso papel como Sebrae, como instituição Sebrae, é fomentar os micro e pequenos empresários do nosso estado, que, na verdade, é a grande maioria dos empresários do Brasil. Cada estado, cada lugar que a gente vê os números, eles são muito parecidos. Mas, assim, via de regra, mais de 80% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, nós somos a maioria. Os micro e pequenos empresários são a maioria das empresas no Brasil, né? E esse é o papel do Sebrae, fomentar essas micro e pequenas empresas. E esse evento, ele fez exatamente isso lá na região de Resende. As rodadas de negócio que a gente faz um dia, a gente faz cada dia um determinado tema, e no dia que a gente fez o encadeamento produtivo, né, a gente trouxe as demandas, ali o setor automotivo é muito forte, né, o cluster automotivo ali, a gente trouxe as demandas deles e conectamos essas grandes empresas, né, Volkswagen, Caminhões, Land Rover, Jaguar, etc., com os pequenos empresários da região. Pequenos empresários como todos vocês aqui, acredito que a grande maioria aqui, né? É o cara que tem uma empresa que presta serviço, é o cara que, enfim, N produtos e situações que podem atender essas grandes empresas. Então, acho que o Conecta vai um pouco nessa linha também, né, Robson? Na hora que a gente põe o empresário, 4, 5, 6 empresários na mesa, a gente consegue fazer uma conexão muito importante.
a gente consegue trazer esse dinheiro para dentro da nossa cidade, a gente consegue deixar esse dinheiro aqui ou trazer um dinheiro novo para cá. Que esse é o nosso maior desafio. Como é que a gente faz uma cidade crescer? Se, na verdade, hoje, com o comércio eletrônico, né? Antigamente a gente tinha a Rua Tereza, que trazia dinheiro novo, trazia oxigênio para a cidade, né? Hoje a gente não tem mais esse oxigênio. Então, minimamente, a gente tem que se retroalimentar. E aí um pouco do que a gente vai falar no painel aqui, né? O município pode ser um grande indutor disso também, comprando o local, contratando aquele micro, pequeno empresário. O Sebrae atua nessa vertente, né, da gente poder fazer esse dinheiro circular e não fazer uma licitação que o cara que ganha a licitação é uma empresa do Ceará, é uma empresa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de outros estados. E esse dinheiro não fica aqui, o imposto não fica aqui, né? Então isso é muito importante. Esse papel do Sebrae é fundamental. E esse, quando a gente fala de conectar e criar oportunidade de negócio, é um pouco isso. A pessoa também sair um pouco da sua zona de conforto, né? E ir para a rua também, porque não adianta você ficar sentado reclamando e não fazer nada a respeito disso, né? Então, parabéns a todos que estão aqui hoje, porque isso é isso aí, saíram da zona de conforto, estão aqui e vão ter um dia, se Deus quiser, muito produtivo. E é isso que a gente tem que fazer. Não é de outro jeito, não tem fórmula mágica. Ninguém vai resolver o nosso próprio problema. A gente pode ajudar. E o Sebrae está aqui para isso, a gente está aqui para isso, a gente tem feito muito isso. A gente tem ido para cada canto desse estado do Rio de Janeiro. A orientação que eu dou para a minha equipe é que a gente vá no interior, que a gente conversa. Estava aqui com o secretário de São José do Rio Preto, eu falei, não estamos atuando lá. Eu falei, Bruno, vamos mexer lá em São José do Rio Preto, temos que fazer alguma coisa lá, temos que movimentar aquela economia de lá. E cada lugar tem uma particularidade que pode ser aproveitada, né? Pra vocês terem uma ideia, eu vou me alongar um pouquinho, mas é coisa rápida. Eu fui a Itaperuna e cheguei lá, fiz uma reunião, tinha mais ou menos uns 50 empresários que estiveram lá comigo, 50 lideranças que estavam lá numa sala. E aí cada um falou, expôs as suas condições. E o que você identificava ali naquele local? Muitas iniciativas de formas individuais. Faltava o quê? O que falta ali? Uma governança. Cada um age individualmente. Tem um cara lá que tem um lugar, que, por incrível que pareça, eu não sabia, tem uma mini São Lourenço, um parque de água termal em Itaperuna. Alguém sabia disso aqui? Talvez não. E os caras vão lá e o hotel dele está cheio um ano inteiro, mas ele vive a parte da cidade, do município todo que está em volta dele. Ninguém fornece para ele, ele não compra local, ele não tem um produto local para vender para o turista que vai na cidade dele, né? Então, como é que a gente pode trabalhar esse ecossistema? Petrópolis é um exemplo. Quando eu fiz a lei da cerveja em 2017, quando eu fui secretário aqui, o maior desafio, que continua sendo até hoje, é a gente colocar a nossa cerveja artesanal, o Bruno está aqui, o Brunão está aqui, dentro dos freezers dos nossos hotéis. Não é mais interessante você chegar num hotel e ter uma cerveja artesanal da cidade do que você tomar uma cerveja da Ambev? Absolutamente nada contra a Ambev, né? Os caras estão produzindo, ganhando dinheiro dele, todo mundo bebe cerveja da Ambev. Mas a cerveja da Ambev, você desce na esquina de qualquer boteco, de qualquer cidade, de qualquer lugar do Brasil, você tem essa cerveja lá. Agora, uma cerveja artesanal de Petrópolis, um biscoito feito aqui na cidade, uma série de produtos que a gente tem. E quando a gente sai rodando esse estado, a gente vê uma quantidade de coisas, de produtos, de pessoas. Estive na região do Vale do Café, ali em Valença, Vassoura, quantidade de queijos artesanais, café artesanal, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas. Esse é o grande desafio nosso do Sebrae, é o que a gente tem feito, é o que a gente tem trabalhado muito, né, para movimentar. E aí, falando um pouco do Conecta e do movimento, é exatamente nessa linha, conectar, movimentar, conectar e movimentar, né? A gente conecta com o Robson, com a Facerge, e depois a gente movimenta com o Sebrae Movimento, porque a gente traz para dentro, né, a gente traz para esse lugar, ou para lugares semelhantes a esse, as pessoas para realizarem negócios entre si. Isso é que é fundamental a gente fazer. E, obviamente, fortalecer a nossa governança, fortalecer o turismo, fortalecer, enfim, as vocações que a gente tem em cada lugar, e essas vocações elas mudam, né? Em alguns momentos elas vão se alterando. Petrópolis já foi um grande polo industrial no início do século passado, depois deixou de ser, depois voltou com a Rua Tereza, e agora, qual é a nossa vocação? Agora é o turismo. É nisso que a gente tem que trabalhar, mas só o turismo vai sustentar a cidade pelos próximos anos, né? O que a gente tem que fazer? Isso é uma grande discussão. Eu estou falando aqui um pouquinho para a gente refletir. Eu acho que ao longo do dia hoje a gente vai ter vários painéis aqui que vão trazer várias discussões. Mas é isso. Agradecer a todos aqui a presença, colocar o Sebrae sempre à disposição, né? Aqui em Petrópolis a gente tem o Bruno Leonardo, que é o nosso gerente regional aqui,
que representa o SEBRAE. Então, qualquer demanda que vocês tenham, qualquer necessidade que vocês precisem, vocês procurem o Bruno, por favor, que ele vai transmitir para mim. A gente tem uma ligação direta, eu falo com meus 14 regionais diariamente. Cumprimentar meu amigo Júlio Cordeiro, que está chegando aqui agora. Muito obrigado, Júlio, pela sua presença. Eu estou aqui. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade e um ótimo dia de trabalho para todos nós. Muito obrigada, Marcelo Fiorino, diretor de Produto e Atendimento do SEBRAE RJ. Gostaria de convidar agora para fazer o uso da palavra Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidência do CREA RJ. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar meu amigo Robson Carneiro, presidente do Conselho do SEBRAE RJ, já um parceiro já sistemático nosso lá do CREA. Cumprimentar o diretor Marcelo Fiorini, cumprimentar o vice-prefeito Baninho e o diretor da ACEP, Alnei Antunes. Bom, estou aqui representando o presidente em exercício, Luiz Carneiro de Oliveira. O presidente Miguel Fernandes está licenciado, cumprindo uma agenda eleitoral da nossa instituição. E coube a mim aqui estar representando a diretoria nesse magnífico evento que a FACERJ vai fazendo história no Estado, congregando profissionais, empresários, microempresários, enfim, gente que produz, que gera riqueza. Bom, o CREA se viu desde o princípio obrigado, né, a ser um dos parceiros, né, da FACERJ, dessa iniciativa do Conecta, por entender que o setor produtivo ele congrega muitos profissionais e empresas ligadas direta ou indiretamente ao setor das engenharias. As engenharias hoje representam um percentual discutível de PIB que varia entre 30% e 60%, direto ou indiretamente do PIB. Nós somos, no estado do Rio, cerca de 120 mil profissionais e 25 mil empresas registradas. Nós entendemos que, na verdade, o número de empresas jurisdicionadas à nossa atividade pública, né, é muito maior do que 25 mil no estado. Seguramente deve ter, talvez, aqui algum microempresário que desenvolve uma atividade que pode ter atividade de engenharia ali ligada e, às vezes, tem o suporte de um profissional para poder desenvolver aquela atividade, enfim, seja na indústria direta, seja na prestação de serviços, enfim, na produção urbana, na produção de energia, de infraestrutura, de saneamento, no agro, né? Lembrando que o CREA também congrega as geociências e a agronomia, né? Então, a produção do campo também está ligado ao nosso conselho profissional. Bom, então a gente entendeu que deveria estar apoiando essa iniciativa, ajudando a conectar. A palavra de ordem aqui, dos que me precederam, todos eles, foi no sentido do associativismo. O nosso conselho profissional, dentre os 40 e poucos conselhos e ordens profissionais que tem no Brasil, ele se diferencia exatamente porque ele tem uma base associativista muito grande. Nosso plenário, lá de 106 conselheiros, é composto por entidades profissionais, Clube de Engenharia, Associação Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos já teve assento lá, espero que volte a ter um dia novamente, Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, Sindicatos de Engenheiros, enfim, várias outras entidades, né, que compõem aquele plenário que julga processos relacionados à engenharia, ao exercício ético profissional, né, e a garantia de que por trás de cada atividade de engenharia você tem um profissional ou empresa habilitada. Bom, isso é nosso papel básico, a nossa missão institucional legal, né, criada por lei. Porém, no sentido de valorização da atividade profissional e empresarial da engenharia, a gente participa e apoia iniciativas e políticas públicas. Essa aqui é uma política pública, não necessariamente só governamental, apesar da participação aqui da prefeitura representada, é da iniciativa privada, mas é uma política pública, né? Está se discutindo aqui a questão do empreendedorismo, do associativismo, inovação, tecnologia, né, quais são os nós e as necessidades para destravar, né, esses nós para o desenvolvimento da região. Bom, o CREA também vem inovando em algumas questões para se relacionar com outras instituições, como o SEBRAE, como associações comerciais. A gente está caminhando para ser uma plataforma de dados
estratégicos para tomadas de decisão, seja de gestores públicos, seja de empresários. Nós temos um instrumento importante que a nossa fiscalização gera, apoiado em lei, né, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica. Nós acabamos de migrar para um novo sistema que vai, em breve, disponibilizar a tomadores de decisão, gestores públicos, né, os dados estratégicos gerados das atividades de engenharia em nosso estado. Então, aqui na região serrana, para dar um dado mais arredondado, mensalmente são anotadas na região serrana, a gente tem uma base operacional importante aqui do CREA, aqui em Petrópolis, há muitos anos, é sede da nossa regional, e nós temos na nossa região aqui cerca de 3.000 a 4.000 ARTs geradas mensalmente. Isso significa 3 a 4.000 contratos ligados à engenharia mensalmente. Esse dado serve para nós, lá para dentro, muito pouco. E serve muito menos para a sociedade. A gente quer transformar isso em valor. Para a gente informar a prefeitura, por exemplo, quais são os segmentos e áreas de negócios que estão em expansão, que estão em retração, que têm carência, e para que a gente possa desenvolver outras políticas públicas complementares, como, por exemplo, formação, como, por exemplo, apoiar a associação comercial em alguma iniciativa importante de estimular determinado setor produtivo, né? Então, a próxima fase em que o CREA quer entrar é exatamente ser um parceiro estratégico de dados, de informações estratégicas para a formulação de políticas e tomada de decisão de empresários. O setor empresarial precisa conhecer para onde está migrando os negócios da sua região. Então, o CREA pode ser esse agente que vai informar e que vai manter informado, né, até para o empresário tomar decisão, enfim, quais as áreas de negócios que estão, para onde está migrando, né, os negócios, né? Então, esperem isso do CREA. Essa gestão atual tem essa pretensão de transformar o CREA realmente num agente de informação estratégica, além de fiscalizar a atividade, que é o básico nosso. Não excluindo outros setores da economia importantes, né? E a engenharia se relaciona com vários deles, com o setor da área da saúde, por exemplo, em unidades de saúde, hospitais, manutenções, né? Em setor comercial, você tem todo, né, a questão da infraestrutura, de logística, no sentido de loja, né, de comércio, a gente apoiar a atividade, enfim, na indústria, já falei. Então, assim, o CREA está cada vez mais buscando se posicionar em eventos desta natureza, que geram percepção de riqueza para a sociedade. Então, nesse sentido, trago mais uma vez um abraço da diretoria aqui para os organizadores, para o presidente Robson, e podem continuar contando com o CREA como parceiro dessa iniciativa. Muito obrigado, bom dia a todos. Só um detalhe que faltou, nós estamos aqui também com a mesa aqui do lado, com a nossa coordenadora regional, Daniele, que gerencia aqui a região, e com a Heloísa, que está, caso algum profissional, alguma empresa queira alguma informação do CREA, está disponível aqui do lado. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidência do CREA-RJ. Para fechar esse nosso painel de abertura, anfitrião de Petrópolis, vice-prefeito Baninho, por favor. Obrigado, um bom dia a todos. Dá um bom dia aqui ao Ney, né, da nossa CEP, parceiro da nossa prefeitura, nosso presidente Robson também, né, que está sendo um parceiro da nossa cidade. Marcelo Fiorini, que nos abandonou, né, era o nosso secretário, estávamos juntos, mas está numa posição agora que também tem como muito mais, né, Samir, ajudar aí a nossa cidade. Né, o Rodrigo também, pelo Cleio, parabéns, obrigado aí por essa parceria, né? Cumprimentar todos, cumprimentar aqui o Samir, nosso secretário, a Rosângela Stumpf, também nosso secretário, cumprimento todos os secretários e secretários também de outras cidades, né? Estou aqui representando o nosso prefeito, Ingo Ramos, que mandou um abraço a todos. Teve um compromisso hoje, né? Está indo para Brasília, correr, né, atrás lá de recursos, né, com nossos deputados, nossos ministros, para que a gente possa estar melhorando a nossa cidade. Todos sabem o que a cidade está passando, né? Falta de recursos, perdemos alguns. Aí o nosso ICMS, né, Samir? Estamos correndo atrás para ver se a gente consegue regularizar. Enfim, eu acho que vamos dar a volta por cima, né? Como a Mariana falou aqui, né, a nossa cidade
passou, né, por um caos. Primeiro foi a pandemia, né, que atingiu a cidade, o estado, o Brasil, o mundo todo. E depois da pandemia veio, né, as chuvas, que realmente atingiu, né, o nosso empresariado. Muitos perderam, muitos fecharam. Enfim, tivemos aí a ajuda do governo do estado, né, com o nosso AGRIO, né, Samir, que está sempre prorrogando aí, já é o 4º ou 5º, né, Marcelo? Marcelo também estava... É o 4º, né? Já é o 4º, né? É o terceira prorrogação, 3ª ou 4ª, para que as pessoas possam começar a pagar, porque a cidade realmente ainda não recuperou. Foram 2 chuvas, né, que realmente atrapalharam muito a nossa cidade. E estamos também correndo atrás, está aqui o pessoal, né, daqui do nosso, correndo atrás do nosso supercomputador, né, do Serratec. Estamos aí abraçando para que a gente possa também trazer o supercomputador aqui para a nossa cidade, já que a cidade tem tudo a ver. Está o Marcelo Soares também, que é um cara que está aí firme também, todo o empresariado, né, para que a gente possa trazer e melhorar cada vez mais aqui a renda da nossa cidade. Então, dizer, né, que os empresários, como eu falei do Samir, o Samir está lá no desenvolvimento econômico, e eu tenho sempre estado com o Samir, atendendo alguns empresários, e é um cara que está lá à disposição, né, de todos vocês, para que a gente possa estar desenvolvendo, estar melhorando cada vez mais a nossa cidade. E o Conecta realmente é muito importante, né, para que a gente faça, né, como diz aqui o Marcelo, a conexão, faça as trocas aí, né, de informações, de recursos. E, Marcelo, eu tenho certeza, o nosso prefeito, né, tudo que ele quer fazer é prestigiar os empresários da nossa cidade. Tem, às vezes, que faz alguma licitação que outras pessoas ganham, né, que a gente não tem como deixar na nossa cidade, mas tudo que ele está fazendo, que possa fazer, é para ajudar os nossos empresários. Então, desejar, né, que hoje seja uma tarde de sucesso, né, que possamos nos conectar bem aí e fazer grandes negócios, tá? Então, bom dia a todos, que dê tudo certo hoje aí. Obrigado, tá? E obrigado aí por tudo. Obrigado ao nosso presidente por escolher Petrópolis, né? É a 11ª vez que Petrópolis, né, está recebendo o Conecta, então é uma honra muito grande. Tá, Robson? Muito obrigado, tá? A todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, vice-prefeito Baninho. Obrigada a todos os participantes desse painel. Agora, para a gente fechar oficialmente, uma foto oficial a gente pede de todos os participantes, simbolizando os diferentes poderes executivos, a Força Produtiva, FACERJ, o CREA e a CEP, claro, também envolvida. Uma foto oficial. Enquanto a gente posiciona todos na foto oficial, um anúncio de que nós estamos sendo transmitidos ao vivo. A gente dá um bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando online pelo YouTube da FACERJ. Quem quiser compartilhar o link com aqueles que aqui não estão, ou olhar depois, YouTube da FACERJ, aproveitem para seguir e conectar por todo esse Rio de Janeiro. Agora sim, a foto oficial. Já foi? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos os participantes. Aqui.